Hoje vamos falar de um tema mais polêmico que tem e como você pode fazer e se deve ser feito em qual situação. Contestação da perícia médica e perícia social. Vem aprender com a gente. Fala pessoal, os benefícios por incapacidade, se você não sabe, são os mais solicitados junto à Previdência. E além dos benefícios por incapacidade que você é obrigado a passar numa perícia médica, você tem também os benefícios agora por deficiência, que além da perícia médica, tem também a perícia social. E se a gente for aprofundar um pouquinho mais na área assistencial, os benefícios de prestação continuada, onde muita gente chama eles de LOAS, também tem perícia médica, em algumas situações, né, quando é provada deficiência, e também a perícia social. Então nós vamos abranger esses dois tópicos, tanto na área da Previdência, a gente vai discutir os benefícios por incapacidade, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e também aposentadoria por deficiência. E nós vamos um pouquinho além, vamos na assistência social, falar também um pouquinho dos benefícios de prestação continuada e como você regulariza isso, tá bom? Se não é inscrito no nosso canal, já inscreva-se, ative as notificações para você não perder nada. Lembrando que, né, praticamente todos os dias lá no Instagram a gente sobe caixinha para te ajudar também, respondendo dúvidas de todo mundo lá. Então vai lá no Instagram, segue a gente lá para você não perder nada. Legal? Então vamos por partes para você entender. Toda vez que você vai discutir algum benefício por incapacidade, ou toda vez que você vai ser submetido a uma aposentadoria da pessoa com deficiência, ou os benefícios de prestação continuada ao deficiente, você obrigatoriamente precisa passar por uma perícia médica antes da conclusão final, tá? Tem benefícios que é necessário só a perícia médica, como os por incapacidade, outros benefícios, tanto a médica quanto a social, que é o caso da deficiência e é o caso da assistência social, que vão verificar. Tá tudo bem, doutor, eu passei nas perícias, tá? Só que a perícia não foi favorável àquilo que eu almejava. Por exemplo, você não conseguiu o auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, ou você não conseguiu a aposentadoria por deficiência, entendeu que você não era deficiente, ou você não conseguiu o BPC, entendeu que também você não é deficiente, ou a renda social sua, a renda per capita não se enquadrou ali na área social. E aí o que eu posso fazer? Bom, a forma de você discutir isso são várias, tá? A primeira, você pode entrar com recurso ordinário nas juntas de recurso, se for discutir isso na perícia, e aí você já está impugnando uma perícia, já está manifestando, falando que não concorda, ou você pode ir na via judicial, discutindo e contestando também a decisão dessa perícia. Então a gente tem aí na via administrativa, para ambas as partes, né, tanto para a área da Previdência quanto na área assistencial, você pode recorrer, e a gente também tem a via judicial. O que muitos não sabem é, quando você chega na via judicial e você vai passar numa perícia médica ou numa perícia social, é muito comum, né, eles terem a mesma conclusão dos peritos do INSS. E aí as pessoas acreditam que não podem contestar, quando na verdade não só podem, como devem, se a pessoa tiver o direito, tá? Então quando você passa numa perícia médica junto ao INSS, tá? Você tem aquela conclusão, você entra com o processo judicial. No processo judicial, se a sua discussão é perícia médica ou perícia social, você vai ter que ser submetido a uma nova perícia para provar que o INSS está errado. Mas se essa conclusão dessa perícia for igual à perícia do INSS, você ainda pode contestar, tá? Então, o advogado tem um prazo chamado de impugnação à perícia, aí a perícia médica ou a perícia social. E como você faz isso lá no judiciário? O juiz autoriza você a ter um prazo para manifestar-se sobre o laudo pericial apresentado. E você, com base em novos documentos de prova ou nos mesmos, vai fazer apontamentos indicando aí na onde foi que o perito errou, ou na onde foi que o perito deixou de ser observado um ponto relevante, ou na onde o perito deixou de verificar uma imagem, uma ressonância, uma tomografia que era importante para aquela análise pericial em si, junto com o seu médico assistente. Então, você tem muito mais chances de trabalhar, de impugnar, de contestar e de discordar de um laudo médico ou de um laudo social na via judicial, porque você tem prazo para analisar e você tem que fazer isso. É por meio da impugnação. Então, tanto na área administrativa quanto na área judicial, você pode e deve contestar uma perícia médico-social. E a forma de você fazer isso é com ou novos documentos ou observando, né, o laudo pericial se foi incompleto ou inconclusivo ou divergente daquilo que você apresentou, né? Mostrar essas falhas para o juiz para ele entender
qual a situação e, consequentemente, ou designar uma nova perícia, ou pedir para o perito aí, ratificar ou retificar as informações e, consequentemente, aí você tem muito mais chance de conseguir um benefício previdenciário na área judicial do que somente na área administrativa, tá bom? Vem com a gente que amanhã, sexta-feira, tem Papo Previdenciário. Até lá, tchau!